Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A educação bilíngue para surdos foi aprovada pelo Senado. O projeto estabelece como primeira língua a linguagem brasileira de sinais, conhecida como Libras, e prevê como segunda língua o português escrito. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, está aqui conosco o senador Flávio Arnes, do Podemos, do Paraná, que é também o autor dessa proposta. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Alegria estar falando com você, Carla. Senador, o projeto ele faz uma alteração na LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação. Na verdade, ele inclui um capítulo na LDB, é isso? Exatamente, né? A gente tem que pensar que a área da surdez ou da deficiência auditiva é uma área bastante ampla, né? E que nesse grupo estão incluídas pessoas oralizadas, pessoas que têm uma deficiência auditiva, aquelas pessoas que tenham tido implante coclear, mas também estão incluídas as pessoas que utilizam Libras, inclusive Libras como primeira língua, e são apresentadas para a língua portuguesa como segunda língua na forma escrita. Então, essas pessoas vêm há muito tempo pleiteando, e com toda razão, a inclusão da educação como uma educação bilíngue, porque elas estão utilizando a Libras, língua brasileira de sinais, e vão continuar utilizando a Libras no decorrer de toda a vida, mas vão também se utilizar da língua portuguesa. Isso já está previsto, sabe, Carla, na legislação, né, na Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei importante no Brasil, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Plano Nacional de Educação, inclusive com uma meta relacionada a isto, mas não estava incluído na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que é a lei que foi aprovada já há 21 anos atrás, então foi incluído o capítulo para transportando, inclusive, a terminologia das outras leis que eu acabei de mencionar para a LDB, o que vai fazer com que isso se torne uma modalidade. Isso é importante que se diga. Não é educação especial, é uma modalidade de educação, como acontece com os indígenas, por exemplo, que já tem assegurada também a necessidade de manter a língua, a sua cultura, a sua identidade, e o surdo está encaixado nesse mesmo aspecto. Senador, em quais escolas a educação bilíngue para surdos tem que estar disponível? Na verdade, acrescenta-se um direito na LDB. Não se tira direito de ninguém. Isso é importante que se diga. Então, essa educação bilíngue pode acontecer conforme já está escrito na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, na Constituição, na Convenção. Isso pode acontecer em escolas bilíngues que já existem pelo Brasil, classes bilíngues, polos bilíngues também, ou em escolas inclusivas, onde a pessoa com surdez já está sendo atendida. Então, na verdade, né, é uma mudança assim, muito importante, porque nós incluímos isto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas já está previsto isso. Às vezes a pessoa diz, não, mas uma coisa nova. Não, não é novo. Não é novo no mundo inteiro. No mundo inteiro acontece isso. Então, já está acontecendo em escolas, classes, polos, classes específicas, ou na própria escola comum, né? Porque isso, inclusive, foi uma das questões levantadas. Não, mas o Brasil é tão grande, tão diverso, né? Onde é que vai acontecer aí nos municípios menores e tudo? Então, a possibilidade é que isso existe, foi criado, a comunidade surda reforça a sua identidade, a sua cultura, o seu pensamento, coloca-se na lei e acontece na escola comum ou numa escola especificamente bilíngue regular.
Senador, houve uma sessão de debates, né, para tratar desse projeto e uma representante de uma universidade, uma professora, ela deu a seguinte declaração. Ela disse que a LDB está defasada e que é preciso ter uma base linguística para que a inclusão possa acontecer. As pessoas dentro da educação não conseguem se comunicar com o surdo. Queria que o senhor explicasse para a gente, senador, como que é atualmente a educação para os surdos no Brasil. Olha, sempre lembrando, né, Carla, que a área da surdez, como qualquer outra área de deficiência, é bastante diversificada, né? Então, na área da surdez, nós temos, vamos dizer, a deficiência auditiva leve, perda auditiva leve, moderada, severa, profunda. Há muitas pessoas que usam próteses auditivas, outras que precisam de tecnologia que a gente chama assistiva dentro das escolas comuns, né? Ao mesmo tempo, nós temos muitas pessoas com implante coclear, né, em idades bastante diferentes. Então, todas essas pessoas, a educação dessas pessoas já está acontecendo de uma maneira adequada. Existe uma dificuldade também, né, mesmo com as pessoas que a gente pode chamar de sinalizantes, que usam a língua brasileira de sinais, também já vem acontecendo. Porém, não se respeitando o fato dessas pessoas terem a Libras como primeira língua e vão continuar usando essa primeira língua no decorrer de toda a vida. Então, um percentual da área de surdez usa Libras, né? Então, esta discussão, esse diálogo já vem acontecendo, né? Há muito tempo. E o interessante dessa proposta, né, aprovada no Senado Federal, é que é uma proposta que veio da comunidade surda, né? Isso é importante que se diga. Então, esse diálogo está acontecendo de maneira intensa, né? Quer dizer, o Senado Federal dialogou com a Federação Nacional de Educação dos Surdos, e a Federação Nacional fez a proposta. E fazendo essa proposta, ela foi aprimorada, discutida em inúmeras reuniões com a consultoria do Senado, para que nós chegássemos ao projeto de lei. Isso dá, assim, força para aquele pensamento, Carla, que diz que é nada sobre nós sem nós, né? Quer dizer, nada pode ser feito. Quando a gente tem uma dúvida, a gente tem que ouvir a comunidade surda, a pessoa surda, no caso, a pessoa que usa Libras, porque nós não estamos mexendo em nada com quem tem prótese auditiva, que é oralizado, que tenha implante coclear. Então, tem que falar com a comunidade surda. E é um desejo de décadas, desde a LDB de 1996, que eles tenham a possibilidade de ter a educação bilíngue. Não ter a educação bilíngue significou para muita gente desistir da escola, desistir do trabalho, não ter chance, não ter oportunidade, não ser valorizado. Então, com esta mudança, para esta parte da comunidade surda, a gente diz, não, vocês têm mais um direito, né? Não é um favor que se faz, mas é uma conquista da comunidade no sentido de pleitear uma educação bilíngue. Quais os benefícios que o senhor acha que a população, né, que, principalmente os surdos que não são oralizados, vão ter com essa proposta, senador, da educação bilíngue? Olha, o surdo que é oralizado, ele também nas audiências públicas foi mostrado que a gente precisa dar mais visibilidade para o surdo oralizado. Tem uma outra área para a qual a gente precisa dar visibilidade, que é o surdo cego, a surdo-cegueira, né? A gente tem que fazer isso. Temos que fazer uma análise muito adequada, né, do sucesso, dos desafios, né, dos implantes cocleares. Temos que discutir bem a tecnologia assistiva, né, disponível para a pessoa surda dentro da sala de aula, dentro da escola, também cursos de Libras, mas para a comunidade sinalizante, esse projeto de lei significa
a oportunidade de fazer, em primeiro lugar, a opção. Eu acho que a pessoa tem que ter a opção, a família tem que ter a opção. Não, eu quero dessa maneira. A legislação prevê. Isso já é um estímulo pessoal. Uma própria professora também mostrou que, na verdade, não respeitar isso, nos últimos anos, significou uma diminuição de pessoas surdas que estavam indo para as faculdades, terminando o ensino médio, num percentual altamente significativo, dizendo assim, não, você tem que estar lá junto com as outras pessoas, né, junto na sala de aula, não vamos respeitar essa característica sua que você está demandando. Então, isso fez com que as pessoas tivessem uma dificuldade intensa no decorrer dos últimos anos. Agora, com a educação bilíngue, né, você tem a possibilidade de valorizar, de ter a língua, da pessoa progredir, né, e ter mais chances e oportunidades na vida. Senador, para a gente finalizar rapidinho, queria que o senhor explicasse para a gente quais são os próximos passos do projeto. O projeto, tendo sido aprovado no Senado Federal, depois de uma audiência pública, onde houve consenso da comunidade surda em torno do texto, né, e um diálogo intenso do Senado com a comunidade, esse projeto vai à Câmara dos Deputados e será analisado lá na Câmara pelo plenário virtual também seria um objeto da Comissão de Educação, mas no período da pandemia isso fica mais difícil. Esperamos que seja aprovado, porque isso trouxe alegria, satisfação e realização para a comunidade surda do Brasil. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Abraço, Carla. E obrigada a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.